Esse é aquele momento que eu me pergunto, será que eu ainda sei fazer vídeo? Hey people, Gossip John aqui, esse é meu canal Sinceroteca e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre as minhas leituras de 2022. Sim, gente, eu não esqueci. Tava aqui organizando os próximos vídeos do canal, pensando quais seriam os conteúdos que eu criaria pra vocês. E eu me lembrei que eu não fiz nada referente às minhas leituras de 2022. Não fiz melhores do ano, não fiz piores. E aí, claro, tudo isso devido à minha vida, minha fase de trabalho, estudos e tudo mais. Só que eu pensei, não, eu preciso de alguma forma levar as leituras de 2022 lá pro canal. Não foram muitas, então eu não preciso fazer um vídeo melhores e piores. Eu faço um vídeo comentando sobre todos os livros. Já adianto, não tive leitura ruim em 2022. Todos os livros que eu li, eu gostei. Então vai caber tudo num vídeo só mesmo. Peguei, printei aqui minha página do Scooby. Vou passando em cada uma das leituras que eu fiz ao longo do ano e comentando aquilo que eu achei, o que eu mais gostei, pontuando, né, fazendo as minhas ponderações, como um bom booktuber. Antes de começar o vídeo, o de sempre, né, se inscrevam no canal, ativem o sininho, me sigam nas redes sociais para ficarem por dentro de tudo que rola, das lives que eu faço, porque eu ainda faço live. Conheçam também a campanha de apoio do canal. É graças a essa campanha que o canal segue vivo e eu faço alguns investimentos. Ó, pintei meu quarto, comprei uma estante para os livros, isso tudo é graças ao apoio, então conto muito com vocês. 2022, de fato, não foi um ano de muitas leituras pra mim. Mas, aos poucos, eu ia encaixando algumas leituras, porque sou leitor e tenho um canal de livros. Sempre que dava, eu fazia alguma live. Eu li bastante de Os Miseráveis com vocês ao vivo. Enfim, foram 14 livros no total. E o primeiro deles se chama Corpos Secos. Esse é um livro nacional. Todos que eu for falando, eu vou deixando a capa aqui. Ele foi escrito por 4 autores nacionais. Eu gostei bastante desse livro. A premissa dele é uma espécie de apocalipse zumbi. Tem uma doença muito rara e muito contagiosa que está sendo passada para a população. E nós temos um protagonista que tem uma certa imunidade a essa doença. Na verdade, essa doença não está fazendo com ele o que fez com toda a população. É engraçado esse livro porque eu li ele depois de um contexto de pandemia. O início do ano passado a gente ainda usava máscara. Então foi bem palpável, né? A gente viveu de fato uma pandemia, mas nada nesse nível aqui, porque as pessoas que contraem essa doença, elas perdem o sentido, elas não pensam mais, elas não raciocinam mais, elas começam a agir de fato como zumbis, elas perseguem as outras, elas têm vontade de comer as outras. Um dos protagonistas desse livro, ele de certa forma é imune aos efeitos dessa doença. Ele a contraiu, mas ele não entrou nesse estágio de zumbificação, digamos assim. Então os cientistas estão estudando o que aconteceu com ele, talvez dele possa vir a cura. E durante todo esse processo há muita perseguição. Os próprios cientistas são atacados, tem pessoas ali fazendo alguns discursos sobre a origem dessa doença, tem até um certo fanatismo religioso por parte de um determinado personagem. É uma história que envolve muito mistério, a gente não sabe exatamente como essa doença surgiu, isso vai sendo revelado ao longo do livro. Por que esse personagem reage a ela de uma maneira diferente? O que aconteceu com outros personagens que são citados? A gente tem vários personagens secundários aqui. E cada autor ficou responsável pelo ponto de vista de um determinado personagem. E as histórias vão se conectando aos poucos. Eu gostei muito, me senti assistindo uma série, sabe, tipo The Walking Dead. A gente acompanha aqueles personagens, aqueles grupos que começam a fugir um dos outros. E a gente vê personagens morrendo. Aquela agonia de perseguição, de você pensar, não vai por esse lado, você vai morrer, meu Deus, escapa de... escapa desses monstros. Todo esse sentimento, eu sei que foi uma leitura muito gostosa e é um livro muito rápido. Corpos Secos não deve passar de 250 páginas, ele é um livro fino e que eu recomendo demais, sabe? Me deu orgulho de ler e falar, nossa, é daqui do Brasil. Ele tem jabuti esse livro, tá? O segundo livro que eu li foi A Morte de Ivan Ilitch, um clássico do Tolstói. É um livro super curtinho, muito rápido. Eu ganhei do Sincera Fãs no meu aniversário. Eles se juntaram e me deram. E foi uma experiência de leitura muito bacana também. É um livro que trata de morte, como o próprio nome do livro diz. A gente conhece esse homem que é um advogado / juiz renomado. Ele se tornou renomado na sua profissão. Ele vive um casamento
que não é lá o melhor casamento do mundo, mas diz muito sobre as uniões matrimoniais da época e do local que ele vivia. E ele, de repente, fica doente, e essa doença vai tomando cada vez mais da saúde dele, ele vai definhando aos poucos até chegar ao momento que ele morre. No livro a gente tem primeiro a morte dele e depois todo esse processo da vida, infância, fase adulta, fase ruim no casamento, a doença e ele minguando aos poucos e a gente vendo como as pessoas ao redor reagem a isso, quem cuida ou deixa de cuidar dele, como as pessoas o tratam. O personagem tem um sentimento de abandono muito grande quando ele vai se aproximando da morte. E isso tudo faz com que a gente reflita sobre a vida, sobre o que é aproveitar a vida, sobre o que é viver. Me pegou muito, assim, no emocional, porque no início do ano passado eu tava nessa vida louca de concurso, assim, mais full time. Eu fazia um cursinho de domingo a domingo. E depois que eu li o livro, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Sobre a minha dedicação pelos meus projetos futuros, pela minha vida profissional, mas também tudo que eu tô perdendo no meio desse caminho, todas as coisas que eu tô deixando de viver. Esse carnaval específico mesmo, eu não saí, todos meus amigos estavam no mesmo bloco. Eu tava fazendo live na roxinha, lendo decreto e lei, porque eu tenho uma prova que eu preciso saber desse decreto e dessa lei. Não minto pra vocês, me pega às vezes uma sensação de eu tô perdendo a minha vida, eu tô perdendo a minha juventude, eu não sei quando eu vou passar no concurso que eu quero, mas ao mesmo tempo não dá pra eu negligenciar esse momento meu que é de esforço e que demanda de fato um pouco de sacrifício, mas não dá pra sacrificar tudo, porque a vida não é só o meu profissional. Enfim, o livro me levou a refletir sobre essas questões e fez eu pensar como seria esse momento da morte, o significado da vida, o que é a morte, quem vai estar com a gente, sabe? Todas essas reflexões são muito pertinentes. Esse livrinho pequenininho me fez pensar nisso tudo, tem trechos muito bacanas e eu sou muito grato aos meus inscritos por terem me presenteado com ele. O terceiro livro que eu vou citar aqui é A Noite das Bruxas, da Agatha Christie. Li um livro da Mamacita do Crime ano passado. Um livro bem divertido, não foi a minha melhor leitura dela, só que deu o que falar. Tinha essa coisa do Halloween, só que eu li fora de época. A gente tem um assassinato ali em uma festa das bruxas, uma pessoa morre. E temos todos os desdobramentos, as investigações para descobrir como morreu, quem matou, quem pode ter matado. Tem alguns personagens bem misteriosos, algumas reviravoltas ali próximo do final, um vilão bem escrachado. Sério, foi muito legal pra ver a leitura, é empolgante. Há quem não curta tanto, eu acho que ele não tem o mesmo impacto que outros livros dela têm, mas pra mim foi uma leitura bem divertida, leve, serviu pra me distrair no momento que eu tava precisando respirar. Ano passado, gente, vocês vão notar aqui quando eu falar dos livros, que muitos livros que eu peguei foi pra ter conforto mesmo. A minha cabeça tava mil, é só estudo, lei, mil coisas acontecendo, tendo que lidar com as reprovações que eu tive ano passado. Muitos livros que eu fui pegando, eu queria mesmo, de fato, descansar e relaxar. O quarto livro da lista é um dos meus favoritos do ano passado, foi uma das melhores leituras. É claro, é do meu reizinho, é do King, eu estou falando de Misery. Misery foi, assim, se não foi o top 1, foi o top 2. Eu acho que foi o top 2, teve uma leitura que me surpreendeu e foi de fato a melhor de todas. Mas tá ali, no top 2 ou top 3, que eu não consigo decidir. Tive mais, assim, eu tive muitos 5 estrelas ano passado. Desses 14, eu tive alguns 5 estrelas. Mas o que eu posso dizer é que com certeza foi uma das leituras com mais impacto no meu eu leitor. Porque em Misery a gente conhece a Anne, que é muito fã do Paul, que é um autor. E aí ela resgata ele de um acidente da neve. Aí simplesmente o torna prisioneiro. Enquanto ele tá preso, ela tem acesso ao final de um personagem que ela gosta muito e ela simplesmente detesta. Então vai ele reescrever tudo. E enquanto ele tá lá preso, reescrevendo esse livro pra ela, esse final pra ela, ele está sendo completamente torturado, passando pelas piores coisas que vocês podem imaginar. Ele sofreu mais que a Jo. Gente, é uma leitura angustiante. Esse livro tinha uma tradução chamada Angústia aqui no Brasil antigamente. Eu acho que é a tradução perfeita, porque o seu sentimento lendo Misery é angústia. Você fica pensando, meu Deus, escapa daí, homem. Tenta sair daí de alguma maneira. Chega um determinado momento que eu, se fosse ele, preferiria morrer. Eu teria parado de tentar viver. Tamanho as coisas que ele andou passando e a tortura psicológica mesmo. É uma sensação de desamparo e desespero 24 horas por dia. Os momentos em que a Anne sai de casa para fazer qualquer coisa são os momentos que o Paul tem a possibilidade de tentar fugir, de tentar escapar daquele lugar. Mas são muitas barreiras, ele tá debilitado, ele tá machucado, ela machuca ele ao longo do livro. Então fica meio impossível ele sair dali. E quando ela volta, a gente fica com medo dela descobrir que ele tentou fugir, que ela faça mais alguma coisa grave. Ela é sádica, ela é desumana, ela não tem empatia alguma, ela é psicótica, ela é tudo que
puderem imaginar no ser humano essa mulher é. E é isso que eu gosto nesse livro. Porque o King, ele tem um iluminado que eu amo, é meu favorito da vida, que tem um quê sobrenatural. Mas eu acho que nas histórias do King, em que não há sobrenatural, e sim apenas a perversidade humana, são as histórias que ele consegue mostrar pra gente o que é o terror de verdade. Porque o terror, gente, somos nós. Vamos de uma cafonice do bem, de um clichê do bem, de um clichê que eu amo, que foi 5 estrelas também, que é Heartstopper. Aqui eu vou mostrar pra vocês o volume 3, que eu li no ano passado. Um dos meus favoritos também, gente. Ai, eu não consigo descrever a mistura de sentimentos lendo Heartstopper, principalmente esse volume 3, que é o volume que mostra eles na viagem pra Paris. Eles estão em Paris, sendo felizes. O Nick tá muito mais solto nessa viagem. Ele acabou de assumir pro mundo todo que ele gosta do Charlie, que eles namoram. Então, tá aquela coisa doce do romance. É nesse volume também que o Charlie começa a demonstrar que tem alguns problemas de saúde mental que vão ser explorados a partir do volume 4, mas aqui a gente já tem grandes indícios, principalmente no que envolve distúrbio alimentar. O Nick já vai ficando muito preocupado, tentando intervir de alguma maneira, tentando entender o que tá acontecendo, mas ele tá percebendo que as coisas não estão normais, porque o Charlie simplesmente não come em momento algum. E ele vai ficando cada vez mais minguado, isso vai piorando no próximo volume, mas é nesse volume que começa. Então já posso adiantar pra vocês. Na próxima temporada vocês vão ter muito amorzinho sim, vão surtar muito, mas ao mesmo tempo vão sofrer pra caramba, viu? Porque a partir de agora é só ladeira abaixo. O próximo a ser citado é um romance que foi inclusive livro da LC do Gossip. Eu tô falando de A Hipótese do Amor. Gente, esse que foi o sucesso do TikTok, só se falava de A Hipótese do Amor no ano passado. Eu falei, gente, eu tenho que ler. Tenho que ler e tenho que opinar. Tem até vídeo aqui no canal falando sobre esse livro. E pra surpresa de muitos, eu gostei. Eu acho que eu gostei porque eu já fui sem expectativa. Eu já fui pensando, não vai ser o meu favorito da vida. E realmente não foi. Foi uma leitura leve, gostosa, eu ri bastante com o livro. É uma comédia romântica cheia de clichê. Mas é clichê, gente, pra tudo quanto é lado. O diferencial é que se passa nesse ambiente acadêmico. Então tem essa coisa do professor, da aluna de doutorado. Ela não é só universitária, né, gente? Ela é pesquisadora. Eu gostei dessa vibe pesquisa no livro. Tem amigos que acham que foi bem representado. Tem um amigo que acha que a autora foi totalmente inocente. Que o ambiente acadêmico não é dessa maneira aqui. O que eu posso dizer é que se você gosta de romance, talvez você curta. Se já não é seu gênero favorito, lê a sinopse, vê se vai te chamar minimamente a atenção. Porque é um clichêzão, não entrega nada mais do que tá prometendo aqui. Saindo de uma coisa mais vibes, uma coisa mais tranquilidade, eu fui pra um da Clarice Lispector. Porque eu também leio contos, eu também leio poemas, eu também leio coisas que vão além do romance em si. E aí eu terminei de ler Felicidade Clandestina, que é um compilado de contos que o AD, meu amigo maravilhoso, me deu de presente. E, gente, eu amei. A Clarice, ela conseguiu me tocar em muitos momentos. Os contos são realmente muito bons. Alguns são bem curtinhos, mas de uma profundidade, vão de encontro ali a coisas que estão no nosso interior. Sentimentos que a gente vai remoendo. Eu consegui me identificar com algumas coisas. Alguns eu entendi por completo? Não vou mentir pra vocês. Eu não consegui chegar onde a autora queria em determinados contos. Mas outros casaram muito com as coisas que eu tava pensando, com as angústias do momento. A Clarice conseguiu se conectar com o meu eu adulto, meu eu sofredor. Eu quero muito ler outras coisas dela, porque esse livro me mostrou que Clarice é sim pra mim. Ade, muito obrigado pelo presente. Clarice conseguiu me confortar com as palavras dela em alguns momentos bem difíceis que passei no ano passado. Alguns dos que eu mais gostei: Felicidade Clandestina, Restos do Carnaval, Perdoando Deus, eu acho que foi o meu favorito, foi o que eu mais fiz marcações. O Ovo e a Galinha, eu acho que A Mensagem e As Águas do Mundo são os que eu lembro, assim, de ter tido mais impacto e ter amado bastante. Super recomendo todos esses que eu citei aqui. Em seguida, na lista de livros lidos, nós temos Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil. Foi o livro que eu li juntamente com a Liz para o E aí Aliado. Os nossos aliados do ano passado foram o Fevi e a Cams, do Clube da Não Cultura, um podcast que tem canal no YouTube aqui também. Eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês visitarem. O Fevi é apoiador do canal e amigo, uma pessoa maravilhosa que eu conheci graças aos meninos do Melodramáticos, que eu adoro. E foi incrível, gente. A gente teve uma
discussão bem longa lá na roxinha. Eu me arrependo muito de não ter baixado e colocado aqui pra vocês no YouTube, mas a gente leu o livro, discutiu sobre os artigos. É um livro que fala sobre as políticas públicas criadas aqui no Brasil, como a de cotas, por exemplo, e outras que envolvem essa questão de gênero. A Sueli Carneiro escreveu muitos artigos sobre esses tópicos, e eles foram compilados nesse livro, e a gente foi discutindo cada um deles, debatendo sobre cada um dos temas ali abordados, a estrutura do racismo no Brasil, as políticas que foram implantadas para tentar combater as desigualdades. Então, sim, foi uma discussão muito rica, muito proveitosa. Eu amo Yaya Aliado, é um projeto que eu gosto bastante. A Liz que apresentou essa ideia de primeiro e eu adorei, fui junto com ela e a gente formou esse projeto. Ano passado eu tava num ano muito conturbado, a Liz ainda mais, porque ela passou por coisas assim terríveis em 2022. Ainda assim, fizemos o Yaya Aliado. E deixo desde já o convite, todo mundo que está assistindo aqui, se tiver Yaya Aliado esse ano, não deixe de participar, porque com certeza vai ser um ganho pra gente. Claro que é sempre bom discutir tudo isso, mas principalmente pra vocês. Próximo livro concluído foi o volume 4 de Heartstopper, que eu fui concluir só lá no final do ano, porque eu não queria desapegar dessa história. No ano passado eu li o volume 3, como vocês viram, mas eu reli o volume 1 e 2 umas 2 ou 3 vezes, tá? Porque eu não queria avançar na história, porque eu não queria terminar, porque eu sabia que só tinha os 4 volumes aqui. Mas chegou no fim do ano, não teve jeito. Eu falei, João, é o momento de concluir. Cheguei, li, sofri. Dei 5 estrelas também pra esse volume, mas foi um volume, assim, muito sofrido mesmo. Aqui a autora tratou de fato sobre os distúrbios do Charlie, a questão alimentar dele, como se deu, a depressão. Ele tem um momento, inclusive, que ele é levado pra um lugar pra se tratar. Então foi, assim, um volume muito difícil, porque eu sou muito apegada ao Charlie. Eu me identifico com ele em muitas questões, até nessas questões de insegurança e tudo mais que ele tem. E ver um personagem não querido, que a gente sabe que é tão bom, um personagem, sabe? Gente, na resenha que eu fiz Heartstopper, vocês sabem tudo que eu acho do Charlie, porque eu fiquei lá meia hora falando bem dele. É isso, o que eu posso dizer é que é muita dor e sofrimento no volume 4. Tem amor? Tem. Tem um momento de apoio da parte do Nick, que é muito importante em situações como essas, mas ver ele um personagem que eu gosto tanto sofrendo foi o fim pra mim. Desumano. Ainda nessa leva de Heartstopper, eu li o Almanac de Heartstopper, gente. O que eu posso dizer é que é bem legal, tem algumas curiosidades, assim, eu dei 4 estrelas, não traz nada de muito novo e revolucionário. Traz ali a ficha técnica de cada personagem, o espectro da sua sexualidade, como a autora pensou nos desenhos deles, como foi levar isso pra série de TV e tudo mais. É um livro de curiosidades para fãs. Quem é fã das histórias, provavelmente vai curtir aí o Almanac. Eu me aventurei nos livros de poesia também que eu tinha aqui na estante, que eu não tinha lido. O primeiro deles foi o Perdoa-me Tanto Laquê, da Juliana Gervason. A Ju já teve canal aqui no YouTube sobre livros, já era uma das que eu acompanhava também na época, bem no meu início, lá para 2014. E ela tem esse livro de poemas e que eu tenho há muito tempo, que eu ganhei de presente no Amigo Secreto, e eu resolvi ler. E eu curti, gente. O que eu senti muito nesses livros desse ano é que uns me acalentaram por serem conforto, por me distraírem do momento louco que eu tava vivendo. E outros fizeram me identificar justamente por tratarem das minhas questões de adulto, das coisas que eu tava sentindo, das minhas inseguranças. É por isso que eu curti bastante. Eu dei 4 estrelas e meia pra ele. Gostei de alguns poemas, marquei, até pensei em ler. Eu acho que eu li em stories alguns. É bom que começa uma nova etapa do gossip. É um gossip que lê poemas. Ah, acontece, gente. A gente muda. Nessa vibe também eu li o Bruxisma. Esse também é um livro nessa pegada, com poemas. O Bruxisma eu dei 4 estrelas porque eu acho que eu me conectei mais com os poemas da Juliana. Mas nesse também a gente tem questões de gênero de uma maneira muito forte. A autora é bem feminista, então ela traz bastante isso sobre a mulher, a força da mulher. Então tem uma áurea feminina muito grande nesse livro. Recomendo, foi uma leitura gostosa. O próximo da lista é um livro de contos do Edgar Allan Poe, porque ano passado eu conheci finalmente esse autor clássico. A coletânea de contos que eu li se chama O Escaravelho de Ouro e outras histórias. O Escaravelho de Ouro foi a que eu menos gostei, porque tem uma vibe mais aventura, é uma coisa mais, caça ao tesouro. Não era nada que eu tava esperando, não mexeu tanto comigo. Agora, as outras histórias que vieram junto, eu adorei. Os meus contos preferidos foram O Enterro Prematuro. Esse medo de ser enterrado vivo é o cerne do conto e é algo que leva a gente a refletir muito o porquê desse medo e que me deixou agoniado também, que é uma coisa que eu não gosto de pensar muito, mas ler o conto fez com que eu pensasse sobre a possibilidade de ser enterrado vivo. Não recomendo, é enlouquecedor. E A Máscara da Morte Vermelha. Esse é perfeito! Esse é o
que eu mais recomendo. Se você quer ler um conto do Poe, quer conhecer o Poe, leia A Máscara da Morte Vermelha. Vocês vão adorar. O Poço e o Pêndulo também é bem assim, angustiante. Bem a vibe Misery que eu falei sobre angústia, o Poço e o Pêndulo tem bastante essa vibe. E por fim, eu também vou falar de mais um de terror. Eita, que foi o ano do terror. Eu vou terminar esse vídeo aqui falando de O Exorcista. Eu li O Exorcista pra esse do Gossip. Eu não cheguei a fazer uma live, porque quando eu tava chegando perto do final da leitura, eu percebi que a Alice tinha flopado horrores. Acabei não fazendo. Me arrependo porque eu acho que não tem que ficar me importando muito com essa questão, sabe? Prometi que ia ler, leia e faça live, se der 2, 3 pessoas, ok, aconteceu, faz parte, mas eu concluí o livro. E foi uma leitura incrível. Eu não esperava tudo que eu recebi em Um Exorcista. Eu sabia que era a história ali de uma possessão demoníaca e eu achei que ficaria muito nessa vibe religiosa. Mas não, tem toda uma temática científica. Eles tentam buscar explicações medicinais para o que está acontecendo. Ah, é um transtorno psicológico, tem a ver com o sofrimento que ela tá passando agora, é algo psíquico, não é levado tanto pro sobrenatural. Tem um momento que chega no sobrenatural? Inevitavelmente. Mas ao longo de todo o livro eles vão discutindo artigos e coisas científicas, chegando ao ponto da mãe, que não era religiosa, ficar com ódio, que ela quer que exorcizem a filha dela. Façam um exorcismo, eu quero um exorcismo. Só que o padre, por exemplo, que ela quer que faça esse exorcismo, acha precipitado, acha que tem que tentar outras coisas, tomar um remedinho, tentar outros meios antes do exorcismo em si. Então eu achei isso magnífico. Levanta, é claro, várias discussões sobre a religião também, sobre o que era o exorcismo antes, por que faziam o exorcismo antes, por que deixaram de fazer. Então o Exorcista foi uma grata surpresa e, sem brincadeira, a minha melhor leitura de 2022, eu falo sem medo. Foi o meu favorito. Bom, gente, é isso. Esses foram os 14 livros lidos em 2022. Como vocês viram, não teve nenhuma bomba. Eu adicionaria o 15º, Os Miseráveis, porque eu li o tomo 1 em 2022. Só que não conta como um livro lido, porque lá no Scooby, Os Miseráveis, o tomo 1 e 2 é um livro só. Então só em 2023 que eu vou ter finalmente o prazer de dizer li Os Miseráveis. Mas posso adiantar aqui que foi também uma das minhas melhores experiências do ano passado. Foi de muito aprendizado, assim, de muita reflexão. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei. Comentem aqui se vocês já leram algum desses livros. Me contem qual foi a melhor leitura de vocês em 2022. Não deixem também de conhecer a campanha de apoio do canal. Como eu disse no início do vídeo, ajuda demais a manter o Sinceroteca de pé. Agradeço pela companhia. O nome dos apoiadores do canal tá subindo aqui do lado. A gente se encontra muito em breve, viu? XOXO, Gaspidian.